Olá, Andréia. Olá, tudo bem? Tudo como você está? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Estou bem. Vou só esperar aqui o pessoal entrar para a gente poder dar início. Tá certo. Professora Valdevane já está por aqui, né? Tá? Já chegou por aqui. Eu é que agradeço, viu, professora, pelo convite. É uma honra. É uma honra termos você aqui mesmo. Bom, Andréia, eu acho que a gente já pode dar início. A gente já Sim, pode começar. Então, eu vou começar me apresentando. Boa tarde, eu me chamo boa tarde. Vicente. Eu sou o atual vice-presidente da LAFID, a Liga de Anatomia e Fisiologia do Delta. E como muitos já sabem, nós estamos vivenciando o mês do Agosto Dourado, que é um movimento tão especial, que é esse movimento de conscientização sobre o aleitamento materno, que essa conscientização ela é bastante essencial. E nós da LAFID nos unimos juntamente com você para fazer esse momento especial. E desde já aproveito para agradecer a sua presença e a disponibilidade. E seja muito bem-vinda, Andréia. E agora eu passo a palavra para você se apresentar. Obrigada, então, né? Eu sou a Andréia, eu sou enfermeira obstetra, sou consultora em aleitamento materno também. E amo esse trabalho também, né? Amo a saúde da mulher. Na verdade, o meu foco é saúde da mulher, né? E aí, esse mês, né? O mês de agosto é o Agosto Dourado. É um mês ali onde a gente está fazendo o incentivo, na verdade, ao aleitamento materno. Ah, André, mas é só o mês de agosto, não. Né? O mês de agosto é justamente para lembrar que o agosto existe, que a amamentação existe, mas a gente tem que falar de amamentação todos os dias para todas as nossas pacientes grávidas, né, as gestantes, as puérperas, enfim. Mas ele veio para dizer que, ó, eu existo, eu estou aqui e é necessário, né, que vocês façam alguma coisa para aumentar essa demanda, né? Aumentar a demanda de crianças em aleitamento materno exclusivo. Porque hoje existe 45,8%, né, de crianças em aleitamento materno. A meta é que até agora 2025 esse número suba para 50% e até 2030 para 70%. E nós, né, como educadores de saúde, a gente tem essa oportunidade, essa chance de tentar mudar esse quadro, na verdade, né?
E aí, Uhum. às vezes, quando eu começo as minhas palestras, eu pergunto, e o porquê dourado, né? Porque o agosto é dourado, né? Mas aí ele vem mostrar que o dourado é porque realmente o leite materno, ele é padrão ouro de qualidade, né? Não existe nenhum outro tipo que substitua esse leite materno. Claro que a gente sabe que vai ter mães que não vão poder amamentar por alguns motivos, né? De saúde, mas aquelas que podem, né, a gente incentiva, porque não há nada melhor do que a amamentação para essas pessoas que elas vão carregar pro resto da vida, né, em forma de saúde. Uhum. Muito bem colocada essa questão do agosto dourado, porque muitas pessoas realmente perguntam, mas por que o dourado? Verdade. Andréa, eu vou começar aqui. Durante a semana, nós disponibilizamos uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, onde as pessoas colocaram algumas dúvidas. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta que fizeram, Sim. que foi como fazer para a mama produzir mais leite e garantir a satisfação? Pronto. Na verdade, a produção de leite, né, ela inicia lá com 16 semanas de gestação. E aí elas vêm se perdurando e quando chega no momento do parto, o que que acontece? A criança ela deve ter aquela hora de ouro que a gente chama, né? O primeiro contato. Naquele contato, quando ele inicia a sugada ali no peito, vai acontecer, já vai começar ali ter a produção de leite. E aí essa mulher, ela precisa tá bem, né? Não tá tanto estressada, porque tudo isso vai dificultar ou melhorar a produção de leite materno. Tudo é influenciado. A amamentação, ela é um ciclo, né? Então, assim, eu gosto de falar da importância da amamentação, mas eu também gosto de dizer o que ela vai fazer quando ela chegar em casa. Por quê? Porque quando elas chegam em casa, porque é muito fácil eu dizer, olha, a amamentação ela é importante, né? Por quê? Porque vai trazer aí vários benefícios para o bebê, para a mãe, vai melhorar o sangramento, vai evitar a hemorragia pós-parto. O bebê é a primeira vacina do bebê, né? Onde ele vai adquirir ali todos os anticorpos para estar protegido. Mas ninguém fala como é que faz para amamentar. Elas têm vontade de saber, mas a gente só fala da importância. E aí a gente precisa muito falar da técnica, de como é que ela vai fazer, porque ela tem vontade, mas se ela não tiver alguém ajudando, se ela não tiver a técnica, ela não consegue fazer nada. Eu gosto muito de falar nas minhas, né, nas minhas conversas com roda de gestante sobre isso. Gente, a gente vai falar da importância. Eu sei que vocês já sabem da importância. A gente vai falar, mas a gente vai falar também o que fazer para vocês conseguirem amamentar, né? Então, assim, o que é que faz para aumentar essa produção de leite? Primeira coisa, ela precisa tomar bastante água, né? Ela precisa se hidratar muito, ela precisa se alimentar bem e ela precisa botar o bebê para sugar, porque o que aumenta a produção de leite é beber mamar, tomar bastante água, se alimentar bem e fazer estímulo a essa mama, fazer massagens, muitas massagens, né? Vai depender de como essa mãe tá. E aí ela vai ter que fazer bastante massagem, porque tudo isso existe um passo a passo, né? Olha, eu vou amamentar agora, eu vou fazer um passo a passo. Vai ter crianças e vai ter mães que não vai ter nenhum problema, não precisa nem desse passo a passo. Mas vamos lá, vamos dizer que você precisa do passo a passo. Chegou em casa, né? Geralmente no começo, quando a mulher pariu, o que, que vai ser apresentado? O colostro. Aquela águazinha que ela diz, é uma águazinha que está saindo. Aquele colostro, ele é extremamente importante. Por que, que ele é importante? Porque o colostro, ele dura exatamente mais ou menos 3 dias. E aí, ele é riquíssimo em anticorpos. Depois daqueles 3 dias, ele não volta mais. Então, a gente tem que ofertar o máximo para aquele bebê. Então, a mãe chegou em casa, as mamas começaram a ficar pesadas, né? Duras. E agora, o que é que eu faço? E aí vem o passo a passo. Geralmente, o que é que as mães fazem? Elas procuram qualquer local para amamentar, sentam de qualquer jeito, pega logo o bebê porque está chorando, e aí a mama fica cheia, o bebê não consegue mamar.
Meu Deus, e agora? Mama cheia, eu tô cheia de leite e o menino não mama. Por que será que ele não mama? Gente, aí vem o passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeira coisa, se eu sei que eu vou amamentar naquele momento, o que é que eu vou fazer? Tomar água. Eu preciso tomar água para eu me hidratar, para esse leite ficar fluidificado, fininho, para que eu possa amamentar. Vou tomar água, vou procurar o local melhor possível da minha casa. Qual é o local mais tranquilo? Que pode ser na sua rede, na sua cadeira de amamentação, na sua cama, enfim, qualquer local. Mas você vai sentar confortavelmente, o mais confortável que puder. Tomou a água, sentou confortável, fez uma massagem na mama, né? Que geralmente a massagem não é só os dedinhos assim para fazer essa massagem, não. Você inicia em movimentos circulares e depois você vai massagear essa mama dessa forma, como se estivesse mexendo uma panela, né? Você mexe, mexe, depois muda de posição. Depois dessa massagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ordenha de alívio. O que é essa ordenha de alívio? É retirar um pouquinho do leite para desobstruir e ficar mais fácil para o bebê sugar. E aí, como essa ordenha? Geralmente, as mãezinhas fazem o quê? Aperta no mamilo. Se você apertar no mamilo, não vai sair absolutamente nada. Aí elas vão dizer assim, tá vendo como eu não tenho leite? Tá vendo como meu leite é pouco? E aonde é que tá o leite, minha gente? A gente tem que fazer o quê? Esse movimento, ó, depois da areola, vocês estão vendo aqui essa rodinha? Depois da areola, a mama, a mão em C, vocês vão fazer o movimento de trás para frente. De trás para frente. Por quê? Porque o leite, ele tá lá atrás. Aqui é mais ou menos a fisiologia de uma mama. Aqui o mamilo, a mama. E onde é que vai estar o leite? Aqui, nessas bolinhas. E o que são essas bolinhas? São os alvéolos, né? Aqui é onde há a concentração de leite materno. E aí eles estão bem durinhos, bem cheinhos. Aí o que é que eu vou fazer? A massagem, para quê? Para eu tentar levar esse leite até o mamilo. E por onde é que esse leite vai passar? Por esses fiozinhos aqui. Aqui vocês estão vendo que está muito grosso nessa parte branquinha. Porém, essa parte branquinha, na realidade, ela é assim, ó, da finura do fio do meu cabelo. Muito fino. Então, vocês percebem que se você não tomar água para fluidificar esse leite, o leite pode ficar viscoso muito rápido, muito grosso, e não conseguir passar pelos ductos, e aí a gente vai gerar outro problema. Obstrução de ductos, a mama vai ficar empedrada, né, como as pessoas falam, que é o que? A mama engurgitada. E aí, por isso que a gente precisa de quê? Do passo a passo. E aí, depois que eu faço a ordem, eu vou fazer o quê? Vou trazer o bebê. Agora sim, agora é hora de eu trazer o meu bebê. E aí tem outro detalhe. Quando eu trago o meu bebê, vou trazer aqui a Maria Clara, geralmente as mãezinhas elas querem amamentar, não sei se vai dar para ver, levando o peito para o bebê, né assim? E na verdade a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ter mamilos fissurados, pega incorreta, uma série de coisas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me sentar confortavelmente depois de todo esse passo a passo que a gente conversou, de tomar água, de ver o local que eu vou amamentar, de fazer a massagem, de fazer a ordenha, e aí eu trago o bebê. Vou trazer o bebê bem confortável, próximo à mama. Eu tenho que trazer ele muito próximo à mama. Por quê? Porque se eu for amamentar levando o peito para o bebê, o que vai acontecer? Vou fissurar a mama e ele não vai conseguir fazer uma pega correta. Então, eu bato muito na tecla do passo a passo. Eu costumo dizer que depois de algum tempo, vocês podem dar de mamar até pendurado no armador. Mas se não, vocês precisam do passo a passo para ter uma amamentação mais tranquila. Tá certo? Não sei se respondi a pergunta de vocês. Eu acho que ficou bem claro.
E puxando esse gatilho, nós vamos partir para a nossa próxima pergunta, que é como identificar se o bebê está satisfeito após a mamada? Pronto. E aí, o que vai acontecer? Quando você começar a amamentar, né? Você vai ver, vai conseguir distinguir quando a pega está correta e quando a pega está errada. Só para dar aqui seguimento. Andréa, eu acabei de botar meu bebê para mamar, mas eu tô sentindo muita dor. Eu tô mordendo aqui um pano que eu não consigo para não chorar, porque é muita dor. Aí vem alguém e diz assim: é normal. Quando encaliçar, passa. É assim que muitas pessoas dizem, gente, não vai encaliçar, vai ferir, até arrancar o pedaço desse mamilo, que já aconteceu, né? O que é que você vai fazer? Se tá doendo, colocou para mamar, André, a dor tá insuportável, o que é que você vai fazer? Vai colocar esse dedinho aqui, mindinho, no cantinho da boca do bebê e vai retirando o peito, retirando o mamilo. Pronto. Vai reposicionar novamente, né? Vai reposicionar na posição correta, bem próximo à mama, certo? E aí, André, agora doeu 20 segundos, mas passou. Não tô mais sentindo nada. Pronto. Agora a gente sabe que o bebê tá fazendo uma pega correta. E aí você consegue identificar quando a pega tá errada e quando a pega tá correta. Se tá errada, tá doendo muito. Se tá correta, não tá doendo. Certo? E aí, esse bebê, ele vai conseguir mamar bem, sugar essa mama bem, ele vai ficar satisfeito, vai ficar relaxado. As mãozinhas, elas ficam abertinhas, né? Por quê? Porque ali ele tá mostrando que tá relaxado. E o que pode acontecer também? Dormir. Ele solta o peito espontaneamente. E aí você sabe que o bebê ficou saciado. Vai acontecer algumas vezes do bebê ficar ali no peito, né, sugando, só porque ele precisa sugar para se organizar neurologicamente. O que é isso? De repente passou um caminhão e ele se assustou. E aí ele precisa se organizar neurologicamente fazendo o quê? Sugando. Ele só se organiza se ele sugar a mama. Entendeu? Então, assim, praticamente o bebê ele fica desmaiado. Às vezes ele fica desmaiado, encapotado, né? E aí ali ele tá com a barriguinha cheia, tá tranquilo. André, só cortando aqui rapidinho. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. A gente está disponível para responder perguntas durante a live. E retornando às nossas perguntas, puxando esse gatilho aí da questão das feridinhas que aparecem, a nossa próxima pergunta é: o que fazer com as rachaduras ou dor no peito? Pronto. Dando seguimento aqui, né? Vamos dizer que o bebê estava mamando errado, você não conseguiu identificar a pega. E aí o que aconteceu? Feriu muito, bastante o mamilo. O que a gente vai precisar fazer? Geralmente essas mãezinhas, elas saem com prescrição de pomada de lanolina, né? Que é a Milá, entre outras. Só que o que acontece? Quando você passa a Milá na mama, deixa eu ver se aqui primeiro. Quando você passa a Milá na mama, a nossa mama ela tem essas aberturazinhas aqui. E aí, o cremezinho da pomada ele entra. O que pode acontecer? Obstrução de ductos. O que vai acontecer? Ele vai obstruir essas cordinhas aqui por onde o leite passa. E aí a gente tem outro problema para manusear, né? Um problema bem complicado. Então, qual é a dica? Para ferimento de mamilos, o que você vai fazer? Você vai passar o leite materno nessa mama, né? Você passa o leite materno em toda essa região do mamilo que está ferida. E aí você vai fazer uma rosquinha de amamentação. Não sei se vocês sabem o que é uma rosquinha de amamentação. Mas se você botar na internet, vai estar lá, vai aparecer.
É realmente uma rodinha, como se fosse uma rosquinha de goma. Acho que todo mundo já comeu rosquinha de goma, que tem o buraquinho aqui. O que, que vai acontecer? Quando você botar a rosquinha aqui, não vai grudar nada em cima do mamilo. Qual é o objetivo? Não grudar nada em cima desse mamilo, porque se eu grudo alguma coisa aqui, quando eu vou puxar, eu vou arrancar toda a cicatrização. E aí é um novo processo de cicatrização. Aí essa mama não consegue cicatrizar. As camisolas, vamos supor, camisola, muitas mães elas gostam de botar a fralda, taca a fralda aqui. Quando puxa, arranca tudo. Então, assim, o processo de cicatrização foi por água abaixo. Então, mamilo fissurado, você vai passar o leite materno, deixar secar livremente e colocar a rosquinha de amamentação. E aí sim, você bota o sutiã ou a camisola, mas não pode deixar que nada grude em cima dessa mão. Perfeito. E nesse gatilho, o que pode causar o chamado leite empedrado durante a amamentação e como evitar que isso aconteça? O que é o leite empedrado? Eu falei que aqui fica concentrado o leite, né? Quando a gente não toma água, quando a gente não faz a massagem, ele fica muito viscoso, fica muito grosso. E aí, ele, quanto mais grosso ele fica, mais difícil vai ser dele passar por esses ductos. E aí, o que, que vai acontecer? A mama vai ficar totalmente obstruída, certo? E aí a mãe vai sentir muita dor, o leite não vai sair como deveria, o bebê não vai conseguir fazer a sucção, porque para ele é muito difícil, porque imagine que é assim, a amamentação ela tem uma coordenação, é o suga, respira e engole. Para o bebê é muito difícil fazer essa coordenação. Imagine quando a mama está engurgitada, dura, que não sai nada. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer é tomar o máximo de água possível, fazer muita massagem nessa mama, fazer a ordenhazinha, né? Retirar um pouquinho, para facilitar para o bebê mamar. Certo? E nesse mesmo rumo, nós recebemos uma pergunta que eu achei ela até um tanto interessante, que é a questão de saber se o leite materno ele pode mudar de cor ou caso mude, o que pode ter ocorrido. Pronto. Na amamentação, existem as fases do leite, né? A gente tem 3 fases. Nós temos o colostro, que ele pode se apresentar numa cor bem amarelada, tipo ouro mesmo. Às vezes, algumas mulheres têm uma cor como se fosse ferrugem, que às vezes elas ficam até com medo. Ai, será que isso é sangue? Né? Assim, uma cor bem enferrujada, sanguinolenta, mas é a cor. Mas geralmente ele se apresenta numa corzinha amarela, um amarelozinho assim mais grosso. E aí, aquele colostro, ele é extremamente rico em anticorpos, né? Anticorpos minerais. E aí, ele dura mais ou menos 3 a 4 dias, por aí, como eu já falei. Depois, ele vai passar pelo leite de transição. O leite de transição, ele já se apresenta um pouco mais claro do que o colostro, né? E ele é muito rico em quê? Em gordura, que é justamente para o bebê pegar peso. E aí ele dura mais ou menos, em média, 15 dias. A partir de 15 dias, vem um outro leite, que é chamado de leite maduro. Que aí sim, esse leite, ele já tem todos os anticorpos, nutrientes, gordura, tudo que o bebê necessita para ele se desenvolver, né, física e cognitivamente, certo? Existem realmente essas fases, são as 3 fases. E com relação à dificuldade para amamentar de algumas mães, ele pode estar relacionado à questão de alimentação durante o período de gestação? Não, assim, durante o período de gestação, não.
Mas durante o período de amamentação, sim, porque essa mulher ela tem que se hidratar bastante, ela tem que ter uma boa alimentação para ela conseguir fazer uma boa amamentação, né? O que é que pode acontecer também na gestação, elas têm muito anemia, né? Existe muitas gestantes com anemia e que isso também pode implicar um pouquinho, mas não necessariamente a alimentação dela, né? Vai implicar totalmente na amamentação. Nós recebemos uma pergunta também que ela é um tanto interessante, que é uma mulher que passou por um câncer na mama, ela pode amamentar? Vai depender muito do que foi, do tratamento, se ela fez uma mastectomia unilateral, se ela tirou só uma mama, ela pode sim amamentar na outra mama, né? Se ela fez uma que chama de quadrectomia, né? Ela tirou um quadrante da mama. Aí vai ser avaliado. Será que retirou muitas partes da mama que vai implicar na produção do leite materno? Então, assim, vai depender muito do que foi o tratamento dela. Essa mulher tá com mais de 2 anos que fez radioterapia ou quimioterapia. Então, assim, tem que, para cada mulher que teve câncer de mama e que deseja amamentar, ela precisa passar por uma avaliação clínica para saber se realmente ela pode ou não, porque vai depender muito, né? Do tipo de tratamento, de quando foi o tratamento, de como foi o tratamento, para que ela possa ou não amamentar. Perfeito. E uma outra pergunta que a gente recebeu é com relação a quantas vezes por dia o bebê deve mamar, se tem uma média. Pronto, isso aí é uma pergunta que muita gente tem dúvida, né? Mas André, ele tem que mamar de 3 em 3 horas, né? Ou então ele tem que mamar de 1 em 1 hora. Gente, é assim. Bebê em aleitamento materno exclusivo, ele mama a hora que ele quiser. Ele acabou de mamar, mas se ele quiser mamar de novo, ele pode. O que é que não pode acontecer? Esse bebê passar mais de 3 horas sem mamar. Por quê? Porque ele pode ter uma hipoglicemia, né? Aí o probleminha fica mais sério. Mas se ele mamou agora e ele quer mamar daqui a 20 minutos, não tem nenhum problema. Por quê? Porque existem vários tipos de nutrição. Existe a nutrição que realmente ele está com fome, é a nutritiva, aquela que ela tá com fome e quer mamar. E existe outras também, né? Existe aquela que ele só quer ficar ali no peito sugando e tá tudo bem. Não é porque ele tá com fome, entendeu? Então, assim, ele realmente, se ele quiser mamar, a hora que ele quiser, ele vai mamar. A gente não tem horário para dar de mamar. Agora, a gente só não pode passar de 3 horas para esse bebê não ter uma hipoglicemia. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui para vocês com relação a isso é o quê? Que tudo isso está incluso a produção de leite materno. Porque, vamos lá, a gente sabe que as mãezinhas, elas gostam muito de se preparar com a chupeta, né? Linda chupeta, né? Aquelas cheias de bolinhas, muito bonita, rosa. E aí elas se preparam com as chupetas e também com chuquinha. Porque elas pensam assim, ó, se ele chorar muito, eu vou botar o bico na boca. Porque, gente, a amamentação não é fácil, né? Não é nada de rosa peludo, não. Mas assim, a gente sabe que é extremamente importante. E aí, o que que acontece? Se o seu bebê chorou 10 vezes e as 10 vezes você colocou uma chupetinha na boca para ele sugar, ele deixou 10 vezes de sugar o peito e de aumentar a produção desse leite. Andréa, eu preciso amamentar o meu bebê na madrugada, mesmo que ele esteja dormindo? Precisa. Por quê? Porque o hormônio, né, da produção de leite, a prolactina, o pico dela é na madrugada. Então, se você amamenta na madrugada, o que vai acontecer? Sua produção de leite vai lá para cima. Se você não amamenta, ela pode cair um pouco. Entende? Ai, André, eu vou tirar um pouquinho de leite aqui para dar na chuquinha. Ele vai fazer o quê? Ele pode fazer confusão de bico. Porque lembra que eu falei
que a amamentação é uma coordenação e é bem complicada, assim, é bem difícil para eles. É o suga, respira e engole. Se você colocar uma chuquinha na boca dele, o que, que vai acontecer? Ó? Rapidez ele vai tomar essa chuquinha, não vai? E aí ele vai, não, eu quero aquela outra fase ali, aquela outra coisa que é mais rápida, eu não quero isso aqui, não. Então ele não vai mais querer o peito. Entende que tudo tem um porquê, né? Quando eu gosto de dizer, porque às vezes a pessoa não pode dar chuquinha, não pode dar chupeta, mas não diz o porquê. Porque quando você fala para a mãe os porquês, elas vão entender. É por isso eu não sabia. E quando você só diz que não é para dar porque faz mal, porque vai prejudicar, elas não levam muito em conta, porque elas não entenderam, né, o processo, elas não estão entendendo. Então, é basicamente isso. Precisa sim amamentar na madrugada e retirar realmente a chuquinha e a chupeta, porque senão vai diminuir a produção de leite. Outra coisa que diminui a produção de leite é o quê? Estresse. Então, quando for amamentar, você procure um local tranquilo, longe das visitas. Porque às vezes você vai amamentar, tá rodeado de visita. A amamentação é uma conexão, né? É tipo assim, você tá aqui olhando pro bebê, tá liberando a ocitocina, você tá achando lindo aquele momento prazeroso, tá liberando a ocitocina, né? Que vai fazer o quê? Com que haja produção de leite. Então, é uma coordenação ali, é uma conexão. Então, você precisa estar tranquila, né? Longe do celular, porque às vezes a mãe fica com o celular e aí passa todo aquele processo. Mas é uma coisa que você precisa entender, que tudo isso ele prejudica sim a produção de leite materno. Certo. Inclusive, essa questão do celular, do ambiente calmo, era uma dúvida que eu tinha referente a isso, se atrapalhava ou não Atrapalha. durante o período de amamentação. Uma Atra... outra pergunta que a gente recebeu foi quais são os melhores alimentos para as mulheres em fase de amamentação que vão ajudar na produção de um leite que irá sustentar a criança. Na verdade, a alimentação da mulher é uma alimentação bem simples, mas que precisa ser bem rica em ferro. Cuscuz, feijão, ovo cozido, fígado de boi, bastante suco, de preferência não precisa nem ter açúcar, né? Porque o que que acontece? Geralmente no interior, o que que as pessoas fazem? Elas pegam uma lata de doce, Uhum. passa no liquidificador, né? Para dar para essa mulher, para poder aumentar a produção de leite. Só que a produção de leite, ela não vai ser aumentada por conta do doce. A produção é por conta realmente da quantidade de líquido que essa mulher vai ingerir, não é verdade? E aí a gente tem que ter cuidado com relação ao açúcar também, né? Que a gente não pode bombardear essa mulher de açúcar porque ela está amamentando. Mas é tranquilo. Andréa, mas eu não posso comer ovo porque eu estou no puerpério, né? O meu sangue fica podre. Existem alguns mitos, né? E aí não tem problema, gente. O ovo, ele é o alimento mais nutritivo que tem. Agora sim, se você pega ao invés de você comprar um ovo, você come uma calabresa ou uma salsicha, aí eu já fico calada, porque não tem nenhum nutriente essas outras duas coisas que eu falei. Mas o ovo, ele é altamente nutritivo. Então, a mulher que amamenta, ela precisa comer coisa forte, que é o cuscuz, que é o de baixa, né? É algo barato. Cuscuz, feijão, ovo cozido, fígado de boi, tudo isso ela precisa comer para ela conseguir amamentar. Porque não brinque não, a amamentação dá sede, dá fome, dá fraqueza, dá tudo. E só para enfatizar aqui a questão do sulfato ferroso, né? Ela precisa tomar o ferro até 3 meses após o parto. Porque senão ela fica fraca assim, fica anêmica, fica sem coragem para amamentar. Então é por isso que ela precisa ter uma alimentação mais regrada. E puxando esse gatilho de alimentação, como saber se o meu leite é fraco e não está sustentando o bebê? Pronto, existe sim algumas mulheres que têm uma baixa produção de leite
por conta de todos esses fatores que a gente já falou. Estresse, né? Não colocar o bebê para sugar corretamente, né? Sempre oferecer chupeta, mamadeira, isso faz com que esse leite vá reduzindo. Quando é que você sabe que o bebê tá mamando bem, tá sugando bem, né? Corretamente? Se tem xixi, né? Pelo menos 6 vezes aí no dia. Se tem xixi, se tem cocô, é porque ele está conseguindo extrair bem esse leite. Agora, se xixi, quase nada, não tem cocô, xixi não tem quase nada, aí a gente fica já de orelha em pé. Por quê? Porque assim, geralmente o que acontece? O cocô, ele pode, se ele só está em aleitamento materno exclusivo, ele pode passar até 10 dias sem fazer cocô. Agora, o xixi, ele precisa ter todos os dias em abundância. Se não tiver, a gente sabe que ele está ficando desidratado e é alguma coisa. E a gente só pensa no leite materno que pode estar reduzido. Na verdade, não é fraco porque não existe leite fraco, né? Cada mulher, ela produz o que o seu bebê necessita de anticorpos, de tudo isso. Mas o que pode acontecer é uma redução na produção de leite materno por algum fator. Às vezes, essa mulher teve um trabalho de parto prolongado, muito estresse, terminou numa cesariana, passou muito tempo deitada, o bebê não conseguiu mamar na primeira hora de vida, ficou no berçário, enfim, vem uma série de coisas. Pode acontecer? Pode, né? E aí, como é que aumenta essa produção de leite? Retirando todos esses fatores e colocando o bebê para sugar bem. Eu acabei de receber aqui uma pergunta se você pode novamente mostrar como colocar o bebê para fazer a pega durante a amamentação. Tá. Vou levantar aqui um pouquinho para ver se dá certo. Ó, geralmente, você vai sentar confortavelmente. Vamos dizer que eu estou na cadeira, confortável, certo? E aí eu vou trazer esse bebê, ó, barriga com barriga, bem próximo à mama, certo? Ó, eu preciso estar com o meu bebê próximo à mama, certo? E aí, geralmente eu gosto de fazer uma posição que muita gente não conhece, mas para esse momento é uma das melhores posições, que depois que elas aprendem, elas não querem outra. O que é que eu vou fazer? Depois que eu estiver sentada, eu vou colocar travesseiro nas pernas, ou lençol, ou rede, ou almofada de amamentação, alguma coisa que fique, que o bebê fique apoiado. E aí eu vou, com essa mão, eu vou segurar, ó. Eu vou segurar a cabeça, né, e o tronco aqui. E com a outra eu vou segurar a mama em si. Vou trazer o meu bebê, ó, tá vendo que eu tô segurando a cabecinha? Vou trazer o meu bebê pra mama. E aí vou esperar ele abrir bem a boquinha, né? E aí eu coloco no peito. Quando ele estiver sugando, às vezes ele demora um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar um pouquinho a mama para ajudar o leite chegar mais próximo e ele conseguir sugar esse peito com tranquilidade, né, com mais facilidade. Mas também tem várias outras posições. Tem a tradicional. A tradicional eu vou pegar próximo à mama também. Vou segurar em C a mama para ajudar esse bebê, certo? E aí eu vou ver se estiver doendo, o que é que eu vou fazer? Retirar, colocar o dedinho na boca e retirar. E posicionar novamente e trazer esse bebê. O importante é que eu não posso amamentar dessa forma. Porque geralmente as mãezinhas querem amamentar assim, levando o peito para o bebê e não o bebê para o peito. Que a gente precisa trazer ele para o peito, certo? Até para ele poder conseguir sugar, porque senão ele não suga com qualidade. Deu para entender agora? Eu acho que agora ficou bem claro. Pronto. Espero que a gente tenha esclarecido a dúvida. Andréia, uma outra pergunta que a gente recebeu foi com relação a: eu posso amamentar estando gripado e tomando medicação? Pode sim. O que você vai fazer, né? Também tem que saber qual é a medicação, porque se você está amamentando, se você está gripada, o médico vai prescrever uma medicação que você possa tomar no período de puerpério,
né? Para não fazer mal para o bebê e nem para diminuir a produção de leite materno. Mas quais são os cuidados? Ah, André, mas ele vai ficar gripado. É melhor ele mamar do que você deixar de mamar, do que você não dar. Aí o que, que você vai fazer? Ter cuidado no manuseio das mãos, lavar muito bem as mãos, usar máscara quando for amamentar, né? Todas as vezes que for manusear o bebê, lavar muito essas mãos para que evite o contato, né? O vírus para esse bebê, para ele não gripar. Como ele está amamentando, o sistema imunológico vai ficar fortalecido e talvez ele nem gripe. Mas o ideal é ele continuar mamando. Certo. E voltando lá na relação que a gente já falou sobre a mama ferida, a gente recebeu uma pergunta onde a pessoa pergunta: quando os peitos da mãe estão feridos, pode continuar dando a amamentação para o bebê? Sim. O que é que a gente precisa fazer? Por que que feriu? Porque, com certeza, a pega estava incorreta. Se eu corrijo a pega, se eu coloco o leite para fazer a cicatrização, né? E se eu coloco a rosquinha de amamentação, o ideal é que essa mama vai fazer o quê? Vai cicatrizar, né? O objetivo é que ela cicatrize. O que é que eu posso fazer? Eu posso intermediar as mamas. Tipo, hoje, pela manhã, eu vou dar naquela que está menos ferida e vou tentando cicatrizar a outra. À tarde, eu dou na outra para deixar aquela mais livre para ir cicatrizando. A gente vai fazendo esse jogo de cintura com as mamas para que haja uma cicatrização mais rápida. Porque é incrível, quando você corrige a pega, já melhora assim 50%. Entendeu? Enfim. Agora, com E relação. caso você, Andréa, mas está muito ferida, o que, que você vai fazer? Você vai tentar cicatrizar, né? E vai tirar o leite, mas detalhe, vai dar no copinho, na colherzinha dosadora, porque se você der na chuquinha, ele não vai mais querer peito, não. Alguns não têm esse problema. Só que a gente não vai arriscar, porque a gente não sabe qual é o bebê que vai se adaptar com a chuquinha e o que não vai, né? Então tem que ter esse cuidado também. Inclusive, era a próxima pergunta, é exatamente essa. A questão de extrair e armazenar o leite materno, ela é segura? A gente precisa ter os devidos cuidados, né? Tipo assim, como é que você quer armazenar? Você quer tirar para que fim? Tem que saber tudo isso, né? Para que fim você quer tirar? Ah, é porque eu vou trabalhar, aí eu vou ter que deixar determinado tempo na geladeira. Ah, é para passar mais de um dia? Já não é mais na prateleira, é no congelador. Enfim, depende muito para que você quer armazenar esse leite. Agora, sobre essa questão das mães que trabalham, que costumam fazer a retirada e deixar o leite para esse bebê consumir durante o dia ou às vezes até durante a semana. É correta essa questão do congelamento do É leite? assim, na verdade, a gente costuma dizer que as mães que vão voltar ao trabalho, elas não podem começar a se preparar com uma semana antes, porque não dá. Elas precisam se preparar, tipo, 15 dias, um mês antes, porque elas precisam congelar esse leite, entendeu? Tipo, vamos supor que ela tá com falta 15 dias para elas voltarem ao trabalho. E aí elas já começam a fazer o que? A extração desse leite. Elas extraem o leite, armazenam no congelador. Armazenou o primeiro frascozinho, ela vai colocar a data e horário. E vai fazendo isso todos os dias. Quando for para ela dar para o bebê, né? Quando ela voltou ao trabalho, o que, que ela vai fazer? Ela vai descer o primeiro leite que foi congelado. E aí vem descendo, descendo, descendo até chegar no último. E aí ela vai retirando. Por quê? Porque ela vai ter uma reserva. Geralmente, quando você não faz isso, você não consegue ter reserva. E aí você entra na fórmula. Entendeu? Então, para se preparar, quando o retorno ao trabalho, a gente precisa se preparar bem antes para poder dar certo. Nós finalizamos as perguntas que a gente tinha na caixinha.
E agora eu pergunto aqui às pessoas presentes na live se elas têm ainda alguma dúvida que queiram esclarecer. Aguardar para ver se vem alguma dúvida. Enquanto elas pensam aí, Uhum. deixa só eu falar aqui uma coisa. Geralmente as pessoas, ai, mas até quanto tempo eu preciso amamentar o meu bebê, né? E aí, gente, a amamentação. O que é que o Ministério da Saúde diz, a Organização Mundial da Saúde? Que os bebês eles precisam ser amamentados com exclusividade até os 6 meses de idade e depois dar seguimento até os 2 anos de idade ou mais, né? E aí vem uma dúvida, Andréia, precisa de água porque tá muito quente, né? Aí no Piauí, né? Uhum. Aqui no Piauí é Piauí. muito quente. Eles têm que tomar água. Ceará é muito quente, tem que tomar água. Gente, o leite materno, 85, 87% é constituído de água. Então, não tem necessidade. Esse bebê vai se hidratar com a amamentação. Não precisa dar água para ele. Até porque a água, né? Se for dar água para esse bebê, é um vetor de contaminação. Porque a gente não sabe como é que tá essa água. A gente não sabe como foi lavada a chuquinha, o bico. Então, enfim, pode ser uma contaminação para ele, né? E não precisa de jeito nenhum de dar água para esse bebê. Nem água, nem chá. E aí, outra dúvida, né? Ai, André, aí depois de 6 meses eu tenho que dar um mingauzinho, né? Mingau a gente sabe que é cultural, né? Por quê? Porque as mãezinhas acham que o mingau é que vai fazer com que esse bebê engorde, né? Que ele fique nutrido. E na verdade não é. Na verdade, o que vai nutrir esse bebê é a alimentação, é a introdução alimentar, que vai ser as papinhas doces, as papinhas salgadas, né? Conforme ele for aumentando de idade, ele vai fazendo a refeição da família, o feijão, a carne, o frango, enfim, né? E aí não tem necessidade de mingau. Ele vai entrar na introdução alimentar e vai ficar no peito. Então não precisa de mingau, não precisa de leite, tudo isso é muito cultural. André, enquanto você estava falando, nós recebemos uma pergunta aqui da professora Valdevani. Ela pede que você fale mais um pouco sobre as mulheres que fizeram mastectomia total, total unilateral, no caso. Pronto. As mulheres que fizeram mastectomia unilateral. Unilateral é porque elas retiraram uma mama, mas tem a outra. E aí ela pode perfeitamente, né, amamentar na mama que não teve nenhum problema. E aí, quando eu falei que precisa muito saber o tipo de tratamento, quando foi o tempo de tratamento, é porque, tipo, se ela tiver com menos de 2 anos, né, que ela fez esse tratamento, ela não vai poder amamentar por conta da quimioterapia, da radioterapia, que pode prejudicar esse bebê, a produção do leite, enfim. É por isso que ela precisa ser avaliada, né? Se realmente ela tirou o quê? Um quadrante, né? Ela tirou um quadrante da mama, precisa ser avaliado também para saber se nesse quadrante que ela tirou, né, danificou ductos, alvéolos, o que foi que danificou ali também, se foi possível, se vai ser possível fazer com que não haja essa produção de leite. Então, não existe assim uma coisa engessada com relação a isso. A gente precisa realmente avaliar caso por caso, né, para poder saber se realmente essa paciente vai poder ou não vai poder amamentar, né? Quem vai dizer é a clínica dela. Perfeito. Como não tivemos mais nenhuma outra pergunta ou dúvida, acho que a gente já pode estar encerrando. Eu agradeço muito pela sua parceria. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, tirando essas dúvidas, fazendo conosco esse momento que é tão especial, que é o momento que a gente vai falar sobre a alusão ao Agosto Dourado, Sim. que é o mês aí do aleitamento materno, né, da conscientização. E é isso. Também gostaria de informar que essa nossa parceria
ela foi essencial. Eu acredito que muitas pessoas presentes na live puderam entender um pouco mais sobre a questão do aleitamento, sobre a questão da pega da Sim, mãe, porque muitas mães têm essa questão realmente de, na hora de amamentar, levar o peito até o bebê, é verdade. e essa questão também da chuquinha, do pipo e tudo mais. E eu acredito que seja basicamente isso. Agradeço bastante pela sua presença e colaboração conosco. Eu é que agradeço pelo convite, né? E se precisar, estarei disponível, né, para contribuir de alguma forma com o aprendizado de mãezinhas, de profissionais, né, de estudantes, tá certo? Muito obrigada pelo convite, viu, professora Valdevani? Vicente, muito obrigada pela Obrigado. oportunidade e até uma Até uma outra, né? próxima. Uhum. E nós também da Lafige nos tornamos disponíveis para você sempre que precisar. Muito obrigada, Muito obrigado e até a próxima. se Deus quiser. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.